Karl Marx. Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Segunda seção, o processo de circulação do capital. Tópico, teorias sobre mais-valor e lucro. Esse tópico está dividido em 3 vídeos. A primeira parte resume-se às páginas 454 a 474. A absoluta confusão dos economistas a respeito da determinação ricardiana do valor pelo tempo de trabalho, fundada sobre um defeito fundamental de seu próprio desenvolvimento, aparece muito claramente no Sr. Ramsay. Ele afirma literalmente, após ter primeiro chegado a partir da influência do tempo de circulação do capital sobre sua valorização relativa, sobre sua participação relativa no valor excedente de geral, a insípida conclusão. Isto mostra como o capital pode regular o valor independente do trabalho. Caderno 9, página 84, R43. Nota 99, George Ramsay, Edinburgh, Black, 1836, página 43. Marx cita conforme o caderno de extratos 9, página 84. Ou capital, uma fonte de valor independente do trabalho. 551C. Cita. Um capital circulante, meios de subsistência, nota 100. Inserção de Marx. Cherbulier utiliza a palavra francesa approvisionnement no sentido de capital variável como meios de subsistência para os trabalhadores. Sempre manterá mais trabalho do que anteriormente nele aplicado, porque caso não pudesse empregar mais trabalho do que tivesse sido nele aplicado previamente, que vantagem poderia advir para o proprietário em usá-lo enquanto tal? Nota 101. Ibidem, página 49, ênfase de Marx. Suponha 2 capitais de igual valor, cada qual produzido pelo trabalho de 100 homens trabalhando por um dado período, dos quais um inteiramente circulante, o outro totalmente fixo, podendo talvez consistir de vinho conservado para envelhecimento. Agora, esse capital circulante, criado pelo trabalho de 100 homens, porá em movimento 150 homens. Logo, o produto no fim do próximo ano será o resultado, nesse caso, do trabalho de 150 homens. Ainda assim, entretanto, não terá mais valor que o vinho no fim do mesmo período, apesar de que só 100 homens foram empregados neste último. Nota 102, Ibidem, página 50. Ou se pretende afirmar que a quantidade de trabalho que cada capital circulante empregará é simplesmente igual à quantidade previamente nele aplicado? Isso significaria que o valor do capital despendido é igual ao valor do produto. Nota 103, Ibidem, página 52. Enorme confusão entre o trabalho aplicado no capital e o que ele empregará. O capital, que é trocado pela capacidade de trabalho e os meios de subsistência, e isso ele chama aqui de capital circulante, jamais pode empregar mais trabalho do que foi nele aplicado. O efeito retroativo do desenvolvimento das forças produtivas sobre o capital existente não nos concerne aqui. Entretanto, havia mais trabalho aplicado nele que trabalho pelo qual pagou, trabalho excedente, que é convertido em valor excedente e produto excedente, permitindo ao capital renovar esse lucrativo negócio em que a reciprocidade está toda em um lado, em uma escala mais ampliada. É permitido ao capital empregar mais trabalho vivo novo, porque durante o processo de produção uma porção do trabalho novo foi nele aplicado, para além do trabalho acumulado no qual ou do qual consistia antes de ingressar naquele processo. O Sr. Ramsay parece imaginar que quando o capital é produto de 20 dias de trabalho, tempo necessário e excedente somados, esse produto de 20 dias de trabalho pode empregar 30 dias de trabalho. Mas esse não é o caso de maneira nenhuma. Digamos que sejam empregados no produto 10 dias de trabalho necessário e 10 dias excedentes. Assim, o valor excedente é igual a 10 dias excedentes. Ao trocar novamente esse valor excedente por matéria-prima, instrumento e trabalho, o capitalista pode pôr em movimento com o produto excedente novo o trabalho necessário. O absurdo não é que ele empregou mais tempo de trabalho do que o contido no produto, mas que ele troca de novo o tempo de trabalho excedente, que nada lhe custa, por trabalho necessário. Por conseguinte, que ele emprega precisamente todo o tempo de trabalho aplicado no produto, embora tenha pago apenas parte daquele trabalho. A conclusão do Sr. Ramsay de que a
Se a quantidade de trabalho que todo o capital circulante empregará for exatamente igual à quantidade previamente nele aplicada, o valor do capital despendido seria igual ao do produto. Não restaria nenhum valor excedente, só seria correta se a quantidade de trabalho aplicada no capital tivesse sido integralmente paga, se o capital não se apropriasse de uma parte do trabalho sem equivalente. Esses equívocos de Ricardo derivam-se, obviamente, do fato de que ele próprio não era claro sobre o processo, nem podia ser como burguês. Discernimento nesse processo é igual à afirmação de que o capital não é apenas, como pensa Adam Smith, comando sobre o trabalho alheio, no sentido em que é todo o valor de troca, porque confere poder de compra a seu possuidor, mas é o poder de se apropriar do trabalho alheio, sem troca, sem equivalente, mas com a aparência de troca, para refutar Adam Smith e outros que incidem no erro do valor determinado pelo trabalho e do valor determinado pelo preço do trabalho ou salários. Ricardo não sabe outra coisa além de afirmar que com o produto da mesma quantidade de trabalho pode-se pôr ora mais ou ora menos trabalho vivo em movimento. Ele considera o produto do trabalho em relação ao trabalho ou ao trabalhador somente como valor de uso e parte do produto de que necessita para poder viver como trabalhador. Mas, para ele, não é de forma alguma claro por que o trabalhador representa só o valor de uso na troca ou obtém somente valor de uso da troca, como comprova sua argumentação contra Adam Smith, que nunca é geral, mas sempre com exemplos isolados. Mas como se explica nesse caso que a cota do trabalhador no valor da produção não é determinada pelo valor, mas pelo valor de uso do produto, logo não pelo tempo de trabalho nele empregado, mas por sua qualidade de conservar a capacidade de trabalho viva? Se ele eventualmente explica isso pela concorrência dos trabalhadores entre si, haveria de lhe responder do mesmo modo que ele respondeu a Adam Smith, sobre a concorrência entre os capitalistas, ou seja, que tal concorrência pode de fato nivelar e igualar o nível do lucro, mas de forma alguma criar o valor desse nível. Desse modo, a concorrência dos trabalhadores poderia pressionar para baixo o salário mais elevado, etc. Mas o nível geral do salário, ou como diz Ricardo, o preço natural do salário, não poderia ser explicado a partir da concorrência entre trabalhador e trabalhador, mas só a partir da relação original entre capital e trabalho. A concorrência, em geral, essa locomotiva fundamental da economia burguesa, não estabelece suas leis, mas é sua executora. Por essa razão, a concorrência ilimitada não é o pressuposto para a verdade das leis econômicas, mas a consequência, a forma de manifestação em que sua necessidade se realiza. Para os economistas pressuporem, como faz Ricardo, que a concorrência ilimitada existe, é pressuposta a realidade e a realização plenas das relações de produção burguesa em sua diferença específica. Por isso, a concorrência não explica essas leis, ao contrário, as torna visíveis, mas não as produz. Ou ainda afirma Ricardo, nota 104, David Ricardo, terceira edição, Londres, Murray, 1821, página 86, editora portuguesa, Princípios da Economia Política e de Tributação, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. Os custos de produção do trabalho vivo dependeriam dos custos de produção para produzir os valores que são necessários para produzi-lo. Há pouco considerava o produto em relação ao trabalhador, só como valor de uso. Agora considero o trabalhador em relação ao produto só como valor de troca. O processo histórico pelo qual produto e trabalho vivo chegam a essa relação entre si lhe interessa, mas ele tampouco é inteiramente claro acerca de como ou do como tal relação é perpetuada. Nele, o capital é resultado da poupança. Isso já indica que ele compreendeu mal o seu processo de gênese e produção. Por esse motivo, também imagina que a produção sem capital é impossível, ao passo que imagina que o capital é perfeitamente possível sem a renda da terra. A diferença entre lucro e o mais-valor não existe para ele, prova de que não tem clareza sobre a natureza nem de uma nem de outra questão. Seu procedimento o indica desde o início. Originalmente faz trocar trabalhador com trabalhador, e sua troca, nesse caso, é determinada pelo equivalente, pelo tempo de trabalho reciprocamente gasto na produção. Em seguida, vem o problema real de sua economia, qual seja demonstrar que essa determinação de valor não é alterada pela acumulação dos capitais, pela existência do capital. Em primeiro lugar, não lhe ocorre que sua primeira relação natural é ela própria uma relação abstraída da produção baseada no capital. Em segundo lugar, em Ricardo, existe um quantum determinado de tempo de trabalho objetivo, disponível, que certamente pode crescer, e ele se pergunta como esse quantum pode ser distribuído. Mas a questão é
Ao contrário, como é criado, e essa é justamente a natureza específica da relação entre capital e trabalho, ou em outras palavras, é justamente a diferença específica do capital que o explica. Na economia moderna de Ricardo, trata-se, na verdade, como indica Quincy, caderno 10, página 5, nota 105, Thomas de Quincy, Londres, Blackwood and Sons, 1844, página 204, tomado do caderno de extratos 10, página 5. Exclusivamente de dividendos, ao passo que o produto global é considerado como fixo determinado pela quantidade de trabalho nele empregado, de acordo com o que o seu valor é avaliado. Por essa razão, Ricardo foi corretamente censurado por não compreender o valor excedente, muito embora seu adversário compreenda ainda menos. Nota 106. Ver páginas 256 a 257 já lidas. O capital é empregado ou apresentado como se apropriando de uma parte determinada de um valor do trabalho existente, do produto. A criação desse valor do qual ele se apropria, para além do capital reproduzido, não é apresentada como a fonte do mais-valor. Essa criação coincide com a apropriação de trabalho alheio sem troca, e por isso jamais pode ser claramente compreendida pelos economistas burgueses. Ramsay censura Ricardo por esquecer que o capital fixo de que consiste o capital, excetuando-se os meios de subsistência, em Ramsay, matéria-prima, e ao mesmo tempo instrumento, é deduzido da soma que capitalista e trabalhador têm para repartir. Ricardo esquece que o produto total não se divide apenas entre salário e lucros, mas que uma parte também é necessária para repor o capital fixo. Caderno 9, página 88, R174, nota 107, George Ramsay, página 174, nota de rodapé, tomado do caderno de extratos 9, página 88. Na verdade, uma vez que a relação do trabalho objetivado com o trabalho vivo, que não é para ser reduzida ou deduzida de dividendos de um quanto dado de trabalho, mas do por trabalho excedente, em seu movimento vivo, não é compreendida por Ricardo, e por conseguinte nem a relação mútua entre as diferentes partes constitutivas do capital. Nele fica a aparência de que o produto total divide-se em salários e lucros, de modo que a própria produção do capital é computada no lucro. Quincy, nota 108, 1C, Haupt, caderno 10, página 5. Explica a teoria de Ricardo da seguinte maneira. Nota 108, Thomas e Quincy, citação página 204. Cita. Se o preço é de 10 shillings, então os salários e lucros como um todo não podem exceder 10 shillings. Nota 109, idem. Mas não são os próprios salários e lucros como um todo que, ao contrário, determinam o preço? Não. Essa é a velha e obsoleta doutrina, página 204. A nova economia mostrou que todo preço é regido pela quantidade proporcional de trabalho produtivo, e somente por isso. Uma vez estabelecido, o preço fixa, então, ipso facto, o fundo, do qual tanto salários quanto lucros devem derivar, seus distintos dividendos. Nota 110, 1C, 204. Ver página 457, que já foi lida, nota 105. Na nota 105, cita-se Thomas de Quincy, página 204. Fim da citação. O capital não aparece aqui pondo valor excedente, trabalho excedente, mas só fazendo deduções de um quanto dado de trabalho. O fato de que instrumento e matéria-prima se apropriam desses dividendos tem então de ser explicado a partir do seu valor de uso na produção, com o que então é pressuposta a absurdidade de que matéria-prima e instrumento criam valor de uso devido à sua separação do trabalho. Pois a separação faz deles capital. Considerados por si mesmos, eles próprios são trabalho passado. Além do mais, com razão, isso agride o senso comum, porque o capitalista sabe muito bem que computa o salário e lucros nos custos de produção e, de acordo com isso, regula o preço necessário. Essa contradição entre a determinação do produto pelo tempo de trabalho relativo e a limitação da soma de lucro e salário pela soma desse tempo de trabalho e a fixação real de preço da prática se deriva do fato de que o próprio lucro não é concebido como uma forma secundária e derivada do mais-valor. Precisamente aquilo que o capitalista, com razão, considera como os seus custos de produção. O seu lucro se explica simplesmente pelo fato de que uma parte dos custos de produção nada lhe custa, não entra, portanto, em suas despesas, em seus custos de produção. Qualquer mudança capaz de perturbar as relações existentes entre salários e lucros tem de ter origem nos salários. Quincy, 1C,
caderno 10, página 5, página 205, nota 111. Acima do texto da página 1 consta caderno 6, o capítulo do Capital, Londres, fevereiro de 1858. Isso só é verdade na medida em que quaisquer variações na massa de trabalho excedente têm de ser derivadas de uma variação na relação entre o trabalho necessário e excedente. Mas isso pode muito bem acontecer se o trabalho necessário torna-se mais improdutivo, e por isso uma parte maior do trabalho total vai para ele, ou se o trabalho total torna-se mais produtivo, e portanto o tempo de trabalho necessário é reduzido. É um nonsense dizer que essa força produtiva do trabalho está baseada nos salários. Ao contrário, a redução dos salários relativos é seu resultado, mas ela se deriva, primeiro, da apropriação pelo capital do crescimento das forças produtivas resultantes da divisão do trabalho, do comércio, que propicia matérias-primas mais baratas das ciências, etc. Segundo, mas esse aumento das forças produtivas, na medida em que é realizada por meio da aplicação de mais capital, etc., tem de ser considerado como fundado no capital. Além disso, lucro e salário, apesar de determinados pela relação entre trabalho necessário e trabalho excedente, não coincidem com eles, são apenas formas secundárias deles. Mas o cerne da questão é o seguinte: um quanto determinado de trabalho é pressuposto pelos ricardianos. Ele determina o preço do produto do qual, então, o trabalho e o capital extraem seus dividendos em salário e lucro. Repetidamente, ou respectivamente, os dividendos do trabalhador igual ao preço dos meios de subsistência necessários. Por isso, nas relações existentes entre salários e lucros, a taxa de lucro está em seu máximo e o dos salários em seu mínimo. A concorrência entre os capitalistas pode apenas modificar a proporção com que participam no lucro total, mas não pode alterar a proporção entre lucro total e total de salários. O nível geral de lucro é essa relação do lucro total com o total dos salários, e tal relação não é alterada pela concorrência. De onde vem, portanto, a alteração? Certamente não do fato de que a taxa de lucro diminui de forma espontânea, e ela teria de fazê-lo espontaneamente, pois a concorrência não produz esse resultado. Logo, da alteração dos salários, cujos custos necessários podem aumentar. Teoria da deterioração progressiva do solo, a qual está sujeita a agricultura, teoria da renda. Em consequência de um declínio da força produtiva do trabalho derivado das causas naturais, ou de causas naturais, ao que retruca com razão Carey, etc., que por sua vez oferece uma explicação errada, que a taxa de lucro cai não em virtude da diminuição, mas do aumento da força produtiva. Nota 112. Henry Charles Carey, capítulo 6, Filadélfia, Carey, Leia e Blanchard, 1837, parte 1, páginas 73 a 101. Tudo isso se resolve simplesmente pelo fato de que a taxa de lucro não leva em conta o valor excedente absoluto, mas o valor excedente em relação ao capital empregado. E o aumento da força produtiva é acompanhado da diminuição da parte do capital que representa os meios de subsistência em relação à parte que representa o capital invariável. Por isso, à medida que cai a proporção do trabalho total empregado em relação ao capital que o põe em movimento, também cai necessariamente a parte do trabalho que aparece como trabalho excedente ou valor excedente. Dessa incapacidade de aplicar ou explicar um dos fenômenos mais notáveis da produção moderna, pode-se concluir que Ricardo não entendeu seu próprio princípio. Mas o tipo de dificuldades em que envolveu sua escola compreende-se por essa passagem de Quincy, entre outros. Cita: é um paralogismo usual que se vê sempre, relendo. É um paralogismo usual que, se vê sempre, manteve 5 homens na mesma fazenda. E em 1800 o seu produto era de 25 quarters, mas em 1840 era de 50 quarters. Você tende a considerar só o produto como variável e o trabalho como constante, ao passo que, virtualmente, ambos variaram. Em 1800, cada quarter deve ter custado 1/5 parte de um homem. Em 1840, cada um não custou mais que 1/10 parte de um homem. Nota 113. Thomas e Quincy, Edimburgo, Londres, Blackwood and Sons, 1844, página 214, ênfases de Marx, exceto virtualmente. Fim da citação.
Em ambos os casos, o tempo de trabalho absoluto era mesmo 5 dias, mas em 1840 a força produtiva do trabalho havia duplicado em comparação com o de 1800. E por essa razão era menor o custo de produzir o trabalho necessário. O trabalho aplicado em um quarter era menor, mas o trabalho total era o mesmo. Mas o Sr. Quincy deveria saber de Ricardo que a força produtiva do trabalho não determina o valor do produto. Não obstante, determine o valor excedente, embora não proporcionalmente ao aumento da força produtiva. As contradições depõem contra Ricardo, assim como as sofistarias exasperadas de seus discípulos. Por exemplo, o Sr. McCulloch, que explica pelo mais trabalho o mais valor do vinho envelhecido em relação ao novo. Nota 114. John Ramsay McCulloch, Edinburgh, Tahiti, 1825, página 313. O valor também não tem de ser determinado pelo trabalho que custou a unidade, pelo preço de cada quarter. Ao contrário, o preço multiplicado pelo número de unidades constitui o valor. Os 50 quarters em 1840 possuíam o mesmo valor que os 25 em 1800, porque objetivam o mesmo quantum de trabalho. O preço de cada quarter, a unidade, tem de ter sido diferente e o preço total, expresso em dinheiro, pode ter sido diferente por razões muito distintas. O que Quincy fala da máquina vale para o trabalhador. Uma máquina, tão logo seu segredo é conhecido, não será mais vendida pelo trabalho produzido, mas pelo trabalho que produz. Não será mais encarada como uma causa igual a certos efeitos, mas como um efeito certamente reprodutível por uma causa conhecida a um custo conhecido. Nota 115 de Quincy fala de Malthus. Nota 115, Thomas de Quincy, citação página 84 a 85, ênfase de Marx. Cita: em sua economia política, Malthus se recusa a ver mais do que isso. Ele nega categoricamente que se 2 homens produzem um resultado variável de 10 e de 5, então, em um caso, cada unidade do resultado custou o dobro do trabalho que no outro. O Sr. Malthus insiste obstinadamente ao contrário que, porque há sempre 2 homens, o custo em trabalho é constante. Citação 215, conforme nota. Na verdade, fim da citação. Na verdade, o custo em trabalho é constante, porque, de acordo com o pressuposto, exatamente o mesmo trabalho está contido em 10 e 5, mas o custo do trabalho não é o constante. Porque, no primeiro caso, uma vez que a força produtiva do trabalho dobrou, o tempo correspondente do trabalho necessário é reduzido, em uma proporção determinada. Vamos examinar a opinião de Malthus logo em seguida. Nesse ponto, antes de prosseguir com o desenvolvimento do tempo de circulação do capital e sua relação com o tempo de trabalho, é apropriado considerar toda a doutrina de Ricardo sobre esse tema para fixar com mais nitidez a diferença entre nossa própria concepção e a dele. As citações de Ricardo no caderno 8, nota 116. Referência ao caderno de extratos 8, escrito em Londres em 1851. Primeiro pressuposto de Ricardo: concorrência sem restrição. Livre aumento de produtos pela indústria. Nota 117, Davi Ricardo, terceira edição, Londres, Murray, 1821, página 3. Editora portuguesa, Princípios de Economia Política e de Tributação, Lisboa, Fundação Carlos Gulbenkian, 2001. Em outras palavras, isso nada mais significa que as leis do capital só se realizam plenamente nas condições de concorrência e produção industrial ilimitadas. Sobre essa base produtiva e aquela relação de produção, o capital desenvolve-se adequadamente, ou seja, suas leis imanentes ganham realidade plena. Dado que é assim para ele, haveria de mostrar como a concorrência e a produção industrial ilimitadas são condições de efetivação do capital que ele próprio tem de produzir cada vez mais, em lugar da hipótese que aparece aqui como hipótese de um simples teórico que põe de forma externa e arbitrária na relação do capital consigo como capital a livre concorrência e o modo de existência produtivo do capital. Os põe não como desenvolvimento do capital, mas como pressupostos ideais do capital, de modo que apareçam puros. A propósito, essa é a única passagem em Ricardo onde há intuição da natureza histórica das leis econômicas burguesas. Sob tal pressuposto, o valor relativo das mercadorias, essa palavra não tem sentido, pois valor absoluto é nonsense, é determinado pelas diferentes quantidades que podem ser produzidas no mesmo tempo de trabalho ou pela quantidade proporcional de trabalho realizada nas mercadorias. Nota 119 sobre valor relativo. Em Ibden, página 3, preços relativos, a expressão valor relativo aparece em outros trechos na obra de Ricardo, por exemplo, nas páginas 9 e 15. E nota 120, referente à quantidade proporcional de trabalho realizado nas mercadorias, nota 120, Ibden, página 4. Caderno 19.
Daqui em diante, o primeiro número para a página no caderno, o segundo para a página em Ricardo. Nota da tradução. Todavia, Ricardo não está interessado em como se passa do valor como equivalente determinado pelo trabalho ao não equivalente, ou ao valor que, na troca, põe valor excedente, como se passa do valor ao capital de uma determinação à determinação aparentemente oposta. A questão para ele é somente como a relação de valor das mercadorias pode e tem de permanecer a mesma, e pode e tem de ser determinada pelo quanto relativo de trabalho, embora o proprietário do trabalho ou de trabalho acumulado e o proprietário de trabalho vivo não troquem equivalentes em trabalho, apesar da relação de capital e trabalho. É um exemplo aritmético muito simples mostrar que a mercadoria A e a mercadoria B podem se trocar na proporção do trabalho nelas realizado, muito embora os produtos de A ou de B repartam diferentemente entre si o produto de A ou o produto de B, trocado pelo outro. Porém, como aqui toda a repartição se realiza sobre a base da troca, parece de fato totalmente inexplicável porque um valor de troca, o trabalho vivo, se troca segundo o tempo de trabalho nele realizado, mas o outro valor de troca, o trabalho acumulado, o capital, não se troca segundo o critério do tempo de trabalho nele realizado. Nesse caso, o proprietário do trabalho acumulado não poderia trocar com o capitalista ou como capitalista. Por essa razão, Bray, por exemplo, acredita extrair pela primeira vez a verdadeira consequência de Ricardo, com sua troca igual em trabalho vivo e morto. Nota 121. John Francis Bray, Leeds the Green, 1839, páginas 53 a 54, e diversas outras passagens. O fato de que o ponto de vista da simples troca, o salário do trabalhador teria de ser igual ao valor do produto, o quantum de trabalho, em forma objetiva que o trabalhador obtém o salário igual ao quantum de trabalho em forma subjetiva que o trabalhador despende no trabalho, é uma consequência tão necessária que Adam Smith cai nesse erro. Nota 122. Em Berlim, Dunker, 1859, página 37, Marx fala sobre Adam Smith. Ele confunde constantemente a determinação do valor das mercadorias pelo tempo de trabalho nelas contidos com a determinação do seu valor pelo valor do trabalho. Vermega, segunda seção, capítulo 2, página 136. Ricardo, ao contrário, mantém a posição correta. Mas como? O valor do trabalho e a quantidade de mercadorias que uma determinada quantidade de trabalho pode comprar não são idênticos. Por que não? Porque o produto do trabalhador ou um equivalente desse produto não é igual à remuneração do trabalhador. A identidade não existe porque a diferença existe, portanto, porque esse não é o caso. O valor do trabalho não é a medida do valor como é o trabalho aplicado à massa das mercadorias. 19, página em Ricardo, 5 do caderno, nota 123. Em Davi Ricardo, citação página 5. Página 19 do caderno e 5 de Ricardo, desculpa. O valor do trabalho não é idêntico à remuneração do trabalho, porque eles são diferentes, logo, eles não são idênticos. Essa é uma conclusão curiosa. Na verdade, não tem outro fundamento senão que na prática não é assim, mas teria de ser assim, de acordo com a teoria, porque a troca de valores é determinada pelo tempo de trabalho neles realizado. É por isso que são trocados equivalentes. Logo, um quanto determinado de tempo de trabalho em forma viva teria de se trocar pelo mesmo quanto de tempo de trabalho em forma passada. Seria necessário demonstrar justamente que a lei da troca converte-se em seu contrário. Nem sequer a suspeita de que isso acontece é expressa aqui. Ou a suspeita teria de estar na sempre repetida resistência à confusão. O fato de que a diferença entre trabalho passado e vivo não pode explicar tal conversão é prontamente admitido. Cita: a quantidade comparativa de mercadorias que, em um quanto dado de trabalho pode proporcionar, determina seu valor passado e presente. Ibidem, página 9. Davi Ricardo, caderno 19, Davi Ricardo, página 9. Onde, portanto, o trabalho vivo determina o valor do trabalho passado, até mesmo de forma retroativa.
Consequentemente, porque o capital também não é trocado por trabalho vivo proporcionalmente ao trabalho realizado como no capital, porque enquanto do próprio trabalho vivo não é igual ao quanto de trabalho em que ele se objetivou. Repetindo. Porque enquanto do próprio trabalho vivo não é igual ao quanto de trabalho em que ele se objetivou, o trabalho é naturalmente de qualidade diferente, sendo difícil a comparação de diferentes horas de trabalho em diferentes ramos de negócio. Mas essa escala é logo estabelecida na praxis. Caderno 19, Ricardo, página 13. Nota 125. Ibidem, página 13. Em Ricardo. Nos cadernos de Marx, a página 19. O que não é nada. Para períodos curtos, pelo menos de um ano ou outro, a variação nessa desigualdade é insignificante e por isso não é levada em conta. Ricardo, página 19, Cadernos de Marx, página 19, citação de Ricardo, página 15, nota 126, Ibidem, página 15. O que não é nada, novamente. Se Ricardo tivesse aplicado seu próprio princípio, os quanta de trabalho simples, aos quais são redutíveis as distintas capacidades de trabalho, o caso seria simples. Afinal, ele trata diretamente das horas de trabalho. O que o capitalista adquire é a capacidade de trabalho. Esse é o valor de troca que ele paga. O trabalho vivo é o valor de uso que tem para ele esse valor de troca. E é desse valor de uso que nasce o valor excedente e a supressão da troca enquanto tal. Pelo fato de que Ricardo permite trocar por trabalho vivo, cai imediatamente, portanto, no processo de produção. Uma insolúvel antinomia permanece em um seu sistema, a saber que um quanto determinado de trabalho vivo não é igual à mercadoria que ele cria, em que ele se objetiva, muito embora o valor da mercadoria é igual ao quanto de trabalho nela contido. No valor da mercadoria, cita, é incluído também o trabalho que leva a mercadoria ao mercado. Fim da citação, caderno, página 19, Ricardo, página 18, nota 127, Ibidem, página 18. Veremos que o tempo de circulação, na medida em que aparece em Ricardo como determinante do valor, é só o trabalho necessário para levar as mercadorias ao mercado. Citação. O princípio da determinação do valor pelas quantidades relativas do trabalho que as mercadorias contêm é significativamente modificado pelo uso de maquinaria e outro capital fixo e durável. A elevação ou queda do salário afeta diretamente dois capitais, dos quais um é quase inteiramente circulante e o outro quase totalmente fixo. O mesmo sucede com a duração desigual do capital fixo empregado. Melhor dizendo, se adiciona o lucro sobre o capital fixo, o juro, bem como a compreensão pelo maior período que tem de transcorrer até que a mais valiosa das duas mercadorias possa ser levada ao mercado. Nota 128, Ricardo, páginas 19, 25, 27, 29 e 30. Não, desculpa, 19 é a página do Caderno de Marx, 25, 27, 29 e 30, citação das páginas de Ricardo, da obra já citada. Fim da citação. Esse último momento diz respeito unicamente à duração do processo de produção, logo ao tempo de trabalho imediatamente empregado, ao menos nos exemplos de Ricardo, do arrendatário e do padeiro. Nota 129, Ibidem, página 26 a 27. Se o trigo de um arrendatário só está em condição de ser levado ao mercado mais tarde do que o do outro, assim a chamada compensação já possui ou supõe o juro, como no capital fixo, portanto, já algo derivado numa determinação original. Cita, lucro e salário são apenas porções nas quais as duas classes dos capitalistas e dos trabalhadores participam da mercadoria original e, portanto, também da mercadoria trocada por ela. Fim da citação, página 21 e 20. Nota 130, Ibidem, página 21, a indicação da fonte de Marx é página 21 e 20, refere-se, nesse caso, primeiramente à página do livro de Ricardo e em seguida à página do caderno de extratos, em lugar de 20, deveria constar página 19 e 20. O quanto a fabricação de mercadoria originária, sua própria origem, é determinada por essas porções, como ela, portanto, na qualidade de fundamento determinante, precede as porções. É provado pelo fato de que as mercadorias originárias não seria produzida se não contivesse nenhum trabalho excedente para os capitalistas. Nota 131. Deveria constar o quanto
A fabricação da mercadoria originária, sua própria origem, é determinada por essas porções como elas. Portanto, na qualidade de fundamento determinante, precedem a mercadoria originária. É provado pelo fato de que a mercadoria originária não seria reduzida ou produzida, se não contivesse nenhum trabalho excedente para os capitalistas. Fim da citação. Nova citação. Mercadorias nas quais se empregou a mesma quantidade de trabalho variam em valor relativo se não podem ser levadas ao mercado ao mesmo tempo. Também no caso de um capital fixo maior, o valor mais elevado de uma mercadoria deve-se ao maior período que deve transcorrer até que possa ser levada ao mercado. Em ambos os casos, a diferença se explica pelo fato de que os lucros são acumulados como capital, sendo isso apenas uma compensação para o tempo durante o qual os lucros foram retidos. Nota 132. Ibidem, página 30 a 31 e 34 a 35, onde cita as páginas do caderno 20 e de Ricardo 34, 30, 31 e 35. Fim da citação. Isso nada mais significa que o capital inativo é computado e compensado como se não estivesse inativo, mas como se trocasse por tempo de trabalho excedente. Isso nada tem a ver com a determinação de valor, diz respeito ao preço. No caso do capital fixo, entra na determinação do valor tão somente como outro método do pagamento do trabalho objetivado, deduzido do lucro. Cita: há outro princípio do trabalho que não chama a atenção do investigador econômico em países antigos, mas do qual todo capitalista colonial tornou-se consciente em sua própria pessoa. A maior parte das operações da indústria, em especial aquelas em que o produto é grande proporcionalmente ao capital e ao trabalho empregados, porque requer um tempo considerável para ser concluída. Em sua maioria, não vale a pena iniciar tais operações sem a certeza de poder mantê-las em funcionamento por muitos anos. Grande parte do capital nela empregados é fixo, inconvertível, durável. Se acontece algo que paralisa a operação, todo esse capital é perdido. Se a safra não pode ser colhida, todo o dispêndio para fazê-la crescer foi jogado fora. Isso indica que a constância não é um princípio menos importante do que a combinação do trabalho. A importância do princípio da constância não é apreciada aqui porque, na verdade, raramente ocorre de um trabalho que faz funcionar um negócio ser interrompido contra a vontade do capitalista. Mas, nas colônias, se dá precisamente o oposto. Nota 133. Edward Gibson Wakefield, Londres, Parker, 1849, página 169. Aqui, os capitalistas têm tanto receio dela que evitam sua concorrência ou ocorrência tanto quanto podem, e o fazem evitando tanto quanto possível operações que requerem muito tempo para seu acabamento. Wakefield, 169 a 170, caderno 16, página 71, nota 134. O trecho citado encontra-se no caderno 16, página 70 a 71. Há numerosas operações de tipo tão simples que não admitem uma divisão em partes, que não podem ser realizadas sem a cooperação de muitos pares de mãos. Por exemplo, colocar uma grande árvore em uma carroça, eliminar as ervas daninhas em uma extensa área plantada, tosquear simultaneamente um grande rebanho de ovelhas, colher uma safra de cereal no momento em que está pronto para ser colhido, e não quando passou desse ponto mover qualquer coisa muito pesada. Em síntese, tudo que não pode ser feito a menos que um bom número de par de mãos colaborem na mesma tarefa indivisível, e ao mesmo tempo. 168, 1c. Nos países antigos, combinação e constância do trabalho são asseguradas em um esforço ou um cuidado por parte do capitalista meramente pela abundância de trabalhadores para contratar. A escassez de trabalhadores para contratar é a reclamação universal das colônias. 170, 1c. Só a terra mais barata em uma colônia é a terra cujo preço afeta o mercado de trabalho. O preço dessa terra, assim como de toda a terra inculta e de tudo o mais que renda custa para produzir, depende evidentemente da relação entre a oferta e a demanda. 333, 1c. Para que o preço da terra inaproveitada possa cumprir seu objetivo, a saber, fazer o trabalhador não proprietário de terra, ela tem de ser suficiente para tal propósito. Até então, o preço foi insuficiente em toda parte. 338, 1c. Fim da citação.
esse preço suficiente. Cita: ao fundar uma colônia, o preço pode ser tão baixo que a quantidade de terra apropriada pelos colonos torna-se praticamente limitada. Pode ser alto o suficiente para gerar uma proporção entre terra e população similar à dos países antigos, caso em que se esse preço muito alto não inibe a imigração, a terra mais barata na colônia pode ser tão cara e a superabundância de trabalho tão deplorável quanto na Inglaterra, ou pode estar precisamente no meio de tais extremos, não ocasionando a superabundância nem de população nem de terra, mas limitando de tal maneira a quantidade de modo a conferir um preço de mercado à terra mais barata, o que teria o efeito de compelir os trabalhadores a trabalhar durante um tempo considerável por salários antes que pudessem se tornar proprietários da terra. 339.1c, caderno 14, página 71, nota 135. Idem ênfases de Marx. Fim da citação. Essa passagem citada de Art of Colonization, de Wakefield, faz parte das passagens mencionadas acima sobre a necessária reparação ou separação do trabalhador das condições de propriedade. No exemplo que se segue, fica claro o cálculo do lucro em oposição ao cálculo do mais-valor efetivo que o capital põe na troca com o trabalho vivo. Trata-se de um demonstrativo publicado no First Report of the Factor Commissions, Malthus, Princípios para a Política Econômica, 1836, segunda edição, caderno 10, página 42, nota 136. Factors Inquiry, ordenado pela Câmara dos Comuns e impresso em 28 de 6 de 1833, página 34, citado conforme Thomas Robert Malthus em seus Princípios de Política Econômica, Londres, Pickering, 1836, página 269 a 270. Nas edições brasileiras, Princípios de Economia Política e Considerações sobre sua aplicação prática, São Paulo, Nova Cultural, 1996. Marx refere-se ao seu caderno de extratos de Londres, em cujas páginas 40 a 43 se encontram os excertos do livro de Malthus. Em sua carta a Engels, de 5 de março de 1858, Marx cita o mesmo exemplo do cálculo do lucro. Demonstração. Capital investido em construção e máquinas, 10.000 libras. Capital circulante, 7.000 libras. Juros sobre 500 libras, que refere-se a juros sobre 10.000 libras de capital fixo. 350 libras sobre capital circulante. 150 sobre aluguéis, impostos e tarifas. 650 fundo de amortização de 6,5 para depreciação do capital fixo. 1.650 libras. Total. E 1.100 libras contingências, transporte, carvão e óleo. 2.750 libras. De 2.600 libras de salário e remuneração, 5.350 libras, 10.000 por cerca de 400.000 libras de algodão bruto a 6 pences, 15.350 libras, 16.000 libras por 363.000 libras de fio, valor igual a 16.000 libras. O capital adiantado em trabalho é de 2.600 libras. O mais-valor é igual a 1.650, 850 de juros, 150 de aluguéis, etc. Totalizam 1.000 mais 650 de lucro. Mais 2.600 dividido por 1.650 igual a 100, que é dividido por 63, 6, 13 avos. Portanto, a taxa de mais-valor é de 63, 6, 13 avos%. De acordo com o cálculo do lucro, deveria ser 850 de juros, 150 de aluguéis e 650 de lucro, ou 1.650 dividido por 15.350 acima de 10,7%. No exemplo acima, o capital circulante gira anualmente a 1,67 sobre 70 avos por vez. O capital fixo gira uma vez em 15,13 avos por ano, uma vez em 213 avos anos. Nota 137. Cálculo da rotação do capital circulante, 13.700, 1 para 1.100 de contingências, frete de carvão, óleo, mais remuneração e salários, mais 10.000 de algodão bruto, dividido por 7.000, capital circulante igual a 1,67 sobre 70 avos. Cálculo da rotação do capital fixo igual a 10.000, capital fixo dividido por 650, fundo de amortização, igual a 15,513 avos. Lucro, 650, ou cerca de 4,2%, nota 138, idem página 270, já lida. Os salários dos trabalhadores, 1/6,
O lucro aqui é de 4,2%. Digamos que fosse simplesmente 4%. Estes 4% são calculados sobre gastos de 15.350. Mas nesse caso temos ainda 5% de juros sobre 10 mil libras e 5% sobre 7 mil. 850 libras igual a 5% sobre 17 mil. Dos adiantamentos anuais, efetivamente realizados, temos de deduzir, primeiro, a parte do capital fixo que não figura no fundo de amortização. Segundo, que é computado como juros. É possível que o capitalista A não embolse os juros, mas sim o capitalista B. De todo modo, são rendimentos, não capital, mais valor. Das despesas de 15.350, portanto, deduzir 850. Resta 14.500 Dos 2.600 para salários e remunerações, havia 41 2/3 de libras sob a forma de remuneração, uma vez que 1/6 de 15.350 não é 2.600, mas 2.558, 1/3. Dividido por 14.500 dá 5.205 sobre 307. Digamos, 6. Portanto, ele vende os 14.500 por 16.000, ou seja, lucro de 1.500, que totaliza 10 vezes 10,29%. Vamos desprezar este 10,29 e digamos 10%. 1/6 de 100 é 16 2/3. Logo, sobre 100 daria 83 1/3 para adiantamentos, 16 2/3 para salário e 10 para lucro, a saber, tabela. Adiantamentos, em libras, 83 1/3, salários, 16 2/3, soma 100, reproduzidos 110, lucro 10. 10 sobre 16 2/3 ou sobre 50 terços é exatamente 60%. Logo, para que de acordo com o cálculo do capitalista resulte um lucro anual de 10%, era um pouco mais de um capital de 17.000 libras, no qual o trabalho representa somente 1/6 dos adiantamentos anuais de 14.500 libras. O trabalhador tem de criar um mais-valor ou capital, como se queira, de 60%. Em outros termos, do tempo de trabalho total 62,5 é para o trabalho necessário 37,5 para o excedente, cuja relação é igual a 625 dividido por 375 ou igual a 5 dividido por 3 ou 1 dividido por 3/5. Em comparação, se os adiantamentos do capital tivessem sido de 50 e os adiantamentos em salário também de 50, somente 20% de mais valor precisaria ter sido criado para que o capitalista tivesse 10% de lucro. 50 mais 10 igual a 110. No entanto, 10 sobre 50 igual a 20 para 100 ou 20%. Se o trabalho necessário pusesse no segundo caso tanto o trabalho excedente como no primeiro, o lucro do capitalista atingiria 30 libras. Por outro lado, se a taxa de criação efetiva de valor de por de trabalho excedente fosse no primeiro caso igual ao do segundo, o lucro atingiria apenas 3 1/3 e caso o capitalista tivesse de pagar 5% de juros a um outro capitalista, teria de suportar uma perda efetiva. Dessa fórmula resulta simplesmente que, primeiro, para determinar a magnitude do mais-valor efetivo é preciso calcular o lucro sobre o adiantamento feito em salário. A porcentagem em que o assim chamado lucro se relaciona ao salário. E segundo, a porcentagem relativamente menor que o gasto em trabalho vivo representa do gasto total pressupõe maior dispêndio em capital fixo, maquinaria, etc. Maior divisão do trabalho. Por isso, embora a porcentagem do trabalho seja menor que no capital operando com mais trabalho, a massa de trabalho posta de fato em movimento tem de ser significativamente maior. É preciso simplesmente trabalhar com um capital maior. A parte alíquota do trabalho sobre o adiantamento total é menor, mas a soma absoluta do trabalho posto em movimento é maior para o capital singular. Ele próprio tem de ser maior. Terceiro, se não se trata de maquinaria maior, etc., mas de um instrumento que não põe mais trabalho em movimento e que não representa ele mesmo maior capital fixo, por exemplo, litografia à mão, mas simplesmente substitui trabalho, nesse caso o lucro do capital trabalhando com a máquina é absolutamente menor do que o do capital trabalhando com trabalho vivo. Mas o último pode auferir um lucro a uma taxa que o primeiro não pode, e por isso pode expulsá-lo do mercado. Nota 139, deveria constar primeiro. Etc. Em que medida a taxa de lucro pode diminuir com um capital crescente, mas de modo que cresça o lucro bruto, é uma análise que pertence à teoria do lucro, ou concorrência.
Malthus, em seu Princípio para a Política Econômica, segunda edição, 1836, nota da tradução, ou da edição, desculpe, Princípios da Economia Política, Cidade do México, Fundo de Cultura Econômica, 1998, tem uma suspeita de que o lucro, não o lucro, mas o mais-valor efetivo, tem de ser calculado não em relação ao capital antecipado, mas ao trabalho vivo adiantado, cujo valor é expresso objetivamente em salário, e com isso, entretanto, ele se perde em uma infantilidade pura e simples, que se torna absurda caso deva servir como base da determinação de valor ou do estudo sobre a relação do trabalho com a determinação de valor. De fato, se tomo o valor total do produto acabado, posso comparar cada parte do produto adiantado, nota 140, deveria constar produzido, com a parte da despesa que lhe corresponde, e a percentagem do lucro no produto total é naturalmente a mesma percentagem para as partes alíquotas do produto. Digamos, por exemplo, que 100 thalers produzam 110, portanto 10% do produto total sejam 75 thalers para a parte invariável do capital. 25 para o trabalho, portanto 3/4 para o primeiro, 1/4 para o trabalho vivo. Se tomo agora 1/4 do produto total de 110, obtenho 27 2/4 ou 27,5. Sobre a despesa em trabalho de 25, o capitalista tem um ganho de 2,5, 10%. Malthus poderia muito bem ter dito que, se tomo 3/4 do produto total, a saber 75, estes 3/4 do produto total são representados por 82,5. Portanto, 7,5 sobre 75 são exatamente 10%. Isso, obviamente, não significa nada além do fato de que, se ganho 10% sobre 100, o ganho sobre cada parte de 100 totaliza tanto que, na soma global, resulta 10%. Se ganhei 10 sobre 100, ganhei 5 de cada vez, sobre 2 vezes 50, etc. O fato de que se ganho 10 sobre 100, ganho 2,5 sobre 1/4 de 100 e 7,5 sobre 3/4. Não nos leva a lugar nenhum. Se ganhei 10 sobre 100, quanto ganhei sobre 1/4 de 100 ou sobre 3/4? A ideia de Malthus se reduz a essa infantilidade. O adiantamento sobre o trabalho totalizou 1/4 de 100. Logo, o ganho sobre ele totalizou 10%. 10% de 25 são 2,5. Ou, em outros termos, se o capitalista ganhou 10 sobre 100, ganhou 1/10 sobre cada parte do seu capital, 10%. Isso não confere qualquer caráter qualitativo às partes do capital, umas em relação a outras, e por isso é válido tanto para o capital fixo, etc., quanto para o capital adiantado em trabalho. Aqui se expressa, antes, só a ilusão de que cada parte do capital participaria ou participa igualmente do valor novo criado. Tampouco o salário adiantado sobre 1/4 de trabalho criou mais valor, mas sim o trabalho vivo não pago. No entanto, a relação do valor total, aqui os 10 thalers, com o salário, podemos ver qual percentagem do trabalho não foi paga, ou qual era o montante de trabalho excedente. Nota 141, deveria constar mais valor total. Na relação acima, o trabalho necessário está objetivado em 25 thalers, o trabalho excedente em 10. Logo, a sua relação é 25 para 10 igual a 100 para 40. 40% do trabalho era trabalho excedente, ou, o que é a mesma coisa, 40% do valor por ele produzido era valor excedente. E é certamente verdade que o capitalista pode calcular: se ganho 10 sobre 100, ganhei então 2,5 sobre o salário igual a 25. Não é possível compreender que utilidade pode ter esse cálculo. Todavia, logo veremos o que Malthus pretende com ele, ao examinarmos sua determinação de valor, mas que ele imagina que seu exemplo aritmético simples contém uma determinação efetiva, depreende-se do seguinte, cita: suponha que o capital seja despendido exclusivamente em salário, 100 libras, despendidas em trabalho imediato. Os lucros no fim do ano são de 110, 120 ou 130. É evidente que em cada caso os lucros serão determinados pela proporção do valor do produto total que é requerido para pagar o trabalho empregado. Se o valor do produto no mercado é igual a 110, a proporção requerida para pagar os trabalhadores é igual a 10 sobre 11avos do valor do produto, ou os lucros, igual a 10%. Nota 142, Thomas Robert Malthus, página 267, obra já citada. Fim da citação. O senhor Malthus nada mais faz aqui que exprimir o adiantamento original de 100 libras como proporção do produto total. 100 é igual a 10 sobre 11, de 110. Dá no mesmo se digo que ganho 10 sobre 100. 1/10 de 100, ou que 1 para 11avos é o ganho sobre 110. Se o valor do produto é de 120, a proporção para o trabalho é igual a 10 11avos e o ganho é de 20%. Se é de 130, a proporção requerida para pagar o trabalho é igual a 10 13avos e o ganho é de 30%.
Nota 143, idem. Em lugar de dizer que ganhei 10 sobre 100, posso também dizer que os adiantamentos totalizam 10 onzeavos de 110. Ou em lugar de 20 sobre 100, digo que os adiantamentos totalizam apenas 10 dozeavos de 120, etc. O caráter desses adiantamentos, se em trabalho ou em outra forma, nada tem a ver com essa outra forma aritmética de exprimir a questão. Se um capital de 100 rendeu apenas 110, posso partir tanto do capital e dizer que ganhei 10 sobre ele, como posso partir do produto de 110 e dizer que adiantei dele apenas 10 onzeavos. A proporção é evidentemente a mesma. Cita. Suponha agora que os adiantamentos do capitalista não consistam exclusivamente de trabalho. O capitalista conta com um ganho idêntico sobre todas as partes do capital que adianta. Nota 144, fim da citação. Ibidem, páginas 267 a 268. O que nada mais significa que distribui o ganho que obteve e sobre cuja procedência pode não ter a menor ideia, igualmente para todas as partes de seus gastos, abstraindo totalmente de sua diferença qualitativa. Cita. Suponha um quarto dos adiantamentos para o trabalho imediato, 3/4 consistindo de trabalho acumulado e lucros, juntamente com quaisquer outros adicionais que possam se originar de aluguéis, taxas e outras despesas. Nesse caso, é estritamente verdade que os lucros do capitalista irão variar com os valores variáveis desse 1/4 do produto, comparado com a quantidade de trabalho empregada. Nota 145, Ibidem, página 268. Fim da citação. Não quantidade como no senhor Malthus, mas comparado com o salário pago. Portanto, é estritamente verdadeiro que seu lucro irá variar com o valor variável dos 3/4 de seu produto comparados com os adiantamentos de trabalho acumulado. O ganho se relaciona ao capital total que é adiantado 10 para 100. Da mesma maneira que cada parte do produto total 110 se relaciona à parte que lhe corresponde do adiantamento. Cita. Suponha, por exemplo, prossegue Malthus, que um fazendeiro aplique no cultivo 2.000 libras ou 1.500 das quais, e 1.500 das quais em sementes, manutenção de cavalos, desgaste de seu capital fixo, etc. 500 libras em trabalho imediato e no fim o lucro é de 2.400 libras. O seu lucro de 400 sobre 2.000 igual a 20%, e é imediatamente óbvio que se nós tomássemos 1/4 do valor do produto, ou seja, 600 libras, e o comparássemos à quantia paga em salários do trabalho imediato, o resultado iria exibir exatamente a mesma taxa de lucro. Nota 146, 1C 267.8, caderno 10, páginas 41 a 42. Nota 146 e ideias anteriores, e nota 147, ver página 466, nota 136, já lida. Fim da citação. É igualmente óbvio se nós tomássemos 3/4 do valor do produto, ou seja, 1.800, e o comparássemos à quantia paga nos adiantamentos de trabalho acumulado, a saber, 1.500. O resultado iria exibir exatamente a mesma taxa de lucro. 1.800 dividido por 1.500 igual a 18 dividido por 15 igual a 6 dividido por 15. Mas 6 sobre 5 é 1/5, portanto 20%. Malthus tem em mente aqui duas formas aritméticas diferentes e as confunde. Primeiro, se sobre 100 faço 10, não ganhei 10 sobre cada parte do 100, mas 10%. Ou seja, sobre 50, 5, sobre 25, 2,5, etc. Ganhar 10 sobre 100 significa ganhar 1/10 sobre cada parte de 100, e consequentemente o lucro tende a abocanhar 1/10 do lucro sobre o salário. E se o lucro é distribuído igualmente sobre todas as partes do capital, posso dizer que a taxa de lucro sobre o capital total varia com a taxa de lucro sobre cada uma de suas partes. E, portanto, também, por exemplo, com a taxa de lucro sobre a parte adiantada em salário. Segundo, se ganhei 10% sobre 100, o produto total é de 110. Se o salário representasse agora 1/4 dos adiantamentos, igual a 25, ele representaria tão somente uma parte de 4, 2/5 sobre 110. Representaria uma parte alíquota de 2/5 menor, nota 148. E terá de ser este último, e terá de representar uma parte menor do produto total na mesma proporção com que este último cresceu em relação ao original. Nota 148, o salário representa 1/4 dos adiantamentos e 1 dividido por 4, 2/5 do produto total. 1/4 menos 1/4, 2/5 igual a 1,44. Logo, o salário representa uma parte alíquota do produto total de 1,44 menor do que os adiantamentos. Mais uma vez, essa é meramente uma outra maneira de calcular. 10 representa 1/10 de 100, mas só 1/11 de 110.
Portanto, posso dizer que a proporção que aumenta o produto total, cada uma das partes alíquotas do capital original representa uma parte menor dele. Tautologia. Em sua obra, The Measure of Value, State and Illustrated, Londres, 1823, caderno 9, Malthus sustenta que o valor do trabalho é constante. Perdoe minha pronúncia em inglês, não está correta. Nota 149. Vou ler novamente. Em sua obra, Londres, 1823, caderno 9, Malthus sustenta que o valor do trabalho é constante. Nota 149, Ibidem, página 29. E por isso, a verdadeira medida do valor em geral. Qualquer quantidade dada de trabalho tem de ser do mesmo valor que os salários que a comandam, ou pelos quais ela efetivamente se troca. Citação, nota 150. ênfase de Marx. Página 51, caderno 9, página 29, nota 151. As indicações de fonte, página, referem-se ao caderno de extratos 9 de Marx. Naturalmente, trata-se aqui de trabalho assalariado. A verdade é antes que qualquer quantidade dada de trabalho é igual à mesma quantidade de trabalho expressa em um produto, ou todo produto é somente um determinado quanto de trabalho objetivado no valor do produto, o qual é medido em relação a outros produtos por meio desse quanto. O salário expressa, sem dúvida, o valor da capacidade de trabalho viva, mas de forma alguma o valor do trabalho vivo, que se expressa antes em salário mais o lucro. O salário é o preço do trabalho necessário. Nota 152, ênfase de Marx. Se o trabalhador tivesse de trabalhar 6 horas para viver, e como simples trabalhador produzisse para si mesmo, ele receberia diariamente mercadorias de 6 horas de trabalho, digamos 6 pences. Mas o capitalista o faz trabalhar 12 horas e paga 6 pences. Ele paga meio pence por hora. Ou seja, uma dada quantidade de 12 horas de trabalho tem o valor de 12 pences. E 12 pences é de fato o valor pelo qual o produto é trocado, quando é vendido. Por outro lado, o capitalista comanda 24 horas com esse valor, caso pudesse reinvesti-lo só em trabalho. Os salários comandam, por conseguinte, uma quantidade de trabalho muito maior que a quantidade de que consistem, e uma quantidade dada de trabalho vivo troca-se efetivamente por uma quantidade muito menor de trabalho acumulado. A única coisa certa é que o preço do trabalho, o salário, sempre tem de expressar a quantidade de trabalho que o trabalhador necessita para se manter vivo. O salário que qualquer quantidade de trabalho tem de ser igual à quantidade de trabalho que o trabalhador tem de despender em sua própria produção. Na ilustração anterior, um homem colocaria 2 homens para trabalhar por 12 horas, cada 24 horas no total, 12 horas cada, 24 horas no total, com a quantidade de trabalho fornecida por um homem. No caso acima, o produto se trocaria por outro produto ao valor de 12 pences, ou por 12 horas de trabalho, e daí viria seu lucro de 6 pences, seu valor excedente para o capitalista. O valor dos produtos é determinado pelo trabalho neles contido, e não pela parte do trabalho que é paga pelo empregador. É o trabalho feito, não o trabalho pago, que constitui o valor do produto, mas os salários expressam só o trabalho pago, nunca o trabalho feito. A medida desse próprio pagamento depende da produtividade do trabalho, porque esta última determina o quanto de trabalho necessário, e como esses salários constituem o valor do trabalho, o próprio trabalho posto como mercadoria, esse valor é constantemente variável, de maneira nenhuma constante. O quantum de trabalho que o trabalhador trabalha é muito diferente do quanto de trabalho que é renovado em sua capacidade de trabalho, ou que é necessário para reproduzir a capacidade de trabalho. Todavia, ele não vende como mercadoria o uso que é feito dele. Ele não se vende como causa, mas como efeito. Ouçamos como o Sr. Malthus se empenha para apreender a coisa detalhadamente. Cita: as condições da oferta de mercadoria não requerem que mantenham sempre os mesmos valores relativos, mas que cada uma mantenha seu valor natural, peculiar, ou os meios de obter aqueles objetos que continuarão a propiciar ao produtor a mesma capacidade de produção e acumulação. Os lucros são calculados sobre os adiantamentos, salário, necessários à produção. Os adiantamentos específicos dos capitalistas não consistem em tecidos, mas em trabalho. E como nenhum outro objeto pode representar uma quantidade dada de trabalho, é claro que é a quantidade de trabalho que uma mercadoria comandará, nota 153, que pode representar a condição de sua oferta ou seu valor natural, e não a quantidade de qualquer outra mercadoria, nota 154, 17 e 18, caderno 9, página 29, nota 135, ênfase de Marx.
Nota 154, ênfase de Marx, nota 155, as indicações de fonte e página referem-se ao caderno de extratos 9 de Marx. Já o fato de que os adiantamentos do capitalista consistem de trabalho, Malthus podia ter visto que a questão não estava muito clara. Suponha que o tempo de trabalho necessário seja de 6 horas. A e B, dois tipos que trabalham para si mesmos, mas trocam entre si. A trabalha 6 horas, B trabalha 12 horas. Se A pretende abocanhar as 6 horas que B trabalhou a mais, se quer consumir o produto das 6 horas extras de B, nada pode dar-lhe além de 6 horas de trabalho vivo, digamos no dia seguinte. B possui agora um produto de 6 horas de trabalho a mais do que A. Suponha que, sob tais circunstâncias, B se imagine um capitalista e pare totalmente de trabalhar. A partir do terceiro dia, teria somente seu produto acumulado de 6 horas para dar em troca das 6 horas de A. E tão logo completasse a troca, teria de começar de novo a trabalhar ou morreria de fome. Mas se ele continua a trabalhar 12 horas para A e A continua a trabalhar 6 horas para si e 6 horas para B, então eles trocam exatamente 12 horas entre si. O valor natural da mercadoria, diz Malthus, consiste no fato de que, pela troca, ela restitui ao seu possuidor a mesma capacidade de produção e acumulação. A sua mercadoria consiste de 2 quantum de trabalho, um quantum de trabalho acumulado mais um quantum de trabalho imediato. Logo, se ele troca sua mercadoria por outra que contém exatamente o mesmo quantum total de trabalho, a sua capacidade de produção e acumulação permaneceu pelo menos a mesma, igual. Mas ela cresceu porque uma parte do trabalho imediato nada lhe custou, e ele mesmo assim o vende. Malthus, entretanto, chega à conclusão de que o quantum de trabalho de que consiste a mercadoria é somente trabalho pago, logo igual à soma dos salários, ou que os salários conferem a medida do valor da mercadoria. A doutrina do Sr. Malthus estaria certa se todo o quantum de trabalho contido na mercadoria fosse pago, mas seria igualmente certo o fato de que seu capitalista não teria quaisquer adiantamentos de trabalho para fazer e sua capacidade de acumulação teriam sido completamente perdidas. De onde viria o lucro, se nenhum trabalho gratuito é realizado? Bem, pensa o Sr. Malthus, o salário para o trabalho acumulado. Porém, como o trabalho feito parou de trabalhar, ele para também de receber salários. Verdade que o produto em que ele existe poderia agora ser trocado outra vez por trabalho vivo, mas suponho que esse produto seja igual a 6 horas de trabalho. Nesse caso, o trabalhador daria 6 horas de trabalho vivo e obteria em compensação os adiantamentos das 6 horas de trabalho feito do capitalista, que com isso não sairia do lugar. O trabalho vivo muito rapidamente estaria de posse do trabalho morto do capitalista. Mas a razão alegada por Malthus é a seguinte. Por quê? Cita. Nenhum outro objeto pode representar uma quantidade dada de trabalho? Fim da citação. O valor natural de uma mercadoria consiste da quantidade de trabalho que uma mercadoria comandará, e não da quantidade de qualquer outra mercadoria. Ou seja, uma quantidade dada de trabalho só pode ser representada por uma quantidade de trabalho vivo imediato, não somente nenhum outro, mas todo e qualquer objeto pode representar uma quantidade dada de trabalho, ou seja, todo objeto que contém a mesma quantidade de trabalho. No entanto, Malthus pretende que a quantidade de trabalho contida na mercadoria seja medida, seja igual não ao quantum de trabalho vivo que ela pode pôr em movimento, mas ao quantum de trabalho pago que ela põe em movimento. Suponha que a mercadoria contenha 24 horas de trabalho, assim pensa ele. O capitalista pode comprar com ela 2 jornadas de trabalho. E se o capitalista pagasse trabalho integralmente, ou se o quantum de trabalho feito igual ao quantum de trabalho vivo pago, ele poderia comprar somente 24 horas de trabalho vivo com 24 horas de trabalho feito. E suas capacidades de acumulação iriam à falência. Mas o capitalista não paga ao trabalhador o tempo de trabalho, o quantum de trabalho, mas só o tempo de trabalho necessário, ao passo que o compele a trabalhar de graça o resto do tempo. Por essa razão, com as 24 horas de trabalho feito, porá em movimento talvez 48 horas de trabalho vivo. Por isso, com 1 hora de trabalho feito, ele paga de fato 2 horas de trabalho vivo e, consequentemente, ganha 100% com a troca. O valor de sua mercadoria é agora igual a 48 horas, mas de forma alguma é igual aos salários, pelos quais foi trocada, nem igual aos salários pelos quais se troca novamente. Se ele continuar na mesma relação, comprará 96 horas de trabalho vivo com as 48 horas de trabalho feito. Suponha que não exista nenhum capitalista, mas que os trabalhadores diretos
que trocam uns com os outros trabalhem mais do que o necessário para viver, porque também desejam acumular, etc. Domine salários a parte do trabalho que o trabalhador executa para viver, e lucro o tempo excedente que ele trabalha para acumular. Nesse caso, o valor de sua mercadoria seria igual ao quantum total de trabalho nela contido, igual à soma total do tempo de trabalho vivo, porém de forma alguma igual ao salário que ele paga a si mesmo ou igual à parte da mercadoria que ele teria de reproduzir para viver. Como o valor de uma mercadoria igual a um determinado quantum de trabalho de esmaltos, ela é igual ao quantum de trabalho vivo nela contido, aos salários, e não igual à soma total do trabalho nela contido, a sua totalidade igual a uma fração dela mesma. Mas as capacidades de acumulação por parte do trabalhador só aconteceriam evidentemente porque ele trabalhou mais do que o necessário para pagar a si mesmo seu salário. Se um determinado quantum de trabalho ou de tempo de trabalho vivo fosse igual ao tempo suficiente para o trabalhador viver, um determinado quantum de trabalho vivo seria igual ao salário que ele produz, ou o salário seria exatamente igual ao trabalho vivo que põe em movimento. Se esse fosse o caso, o capital seria naturalmente impossível. Continuaremos a segunda parte da leitura, que consta as páginas 475 a 494 no próximo vídeo. Obrigada.